que é luxo para Maiara Sansana? Para mim, luxo hoje é tempo. Porque tempo é algo que você não compra, dinheiro não compra, qualidade de tempo você não compra. Tempo não tem dinheiro que compre. Não tem dinheiro que compre. Como você está se posicionando para o mercado que você trabalha? Como que o teu mercado está te vendo? Ele te vê como uma autoridade? Você passa um respeito com isso? Você está vestindo exatamente o que as pessoas ali do teu mercado usam ou veste para poder pelo menos partir de um princípio de ter uma autoridade naquilo, que é o luxo, né? O luxo é isso. Sim, é exclusividade. É experiência. Olá! Bom, hoje eu estou aqui com vocês no Luxo Concreto e hoje a nossa conversa está luxuosa no mais altíssimo luxo, né? Do que eu possa dizer. Hoje eu tô com uma amiga, uma querida, empresária, mentora, criadora de métodos, que ela vai contar tudo aqui pra você. Então já pega seu papel e caneta, porque vai ser a primeira vez que eu vou entrar em assuntos que eu queria tanto tempo falar com vocês, mas eu precisava trazer uma pessoa, autoridade nesse assunto. Maiara Sansana, muito obrigada por ter aceito o convite. Que honra pra mim poder aprender com você. Imagina, sou muito obrigada a você pelo carinho, tô muito feliz. Uma mulher com uma agenda assim, super corrida. Quando você me falou, eu não podia deixar de estar aqui para poder dividir o nosso conhecimento. Principalmente você também, que tem uma autoridade no teu meio incrível. E a gente soma as nossas experiências e divide os nossos conhecimentos. Ah, Maiara, muito obrigada. E eu queria que você se apresentasse. Quem é a Maiara Sansana? Claro. Bom, vamos lá. Eu tô no universo da moda há mais de 20 anos, né? Comecei muito jovem, desde os 16. Ai, meu Deus, né? Que responsabilidade. Hoje de manhã eu falei, meu Deus, eu vou gravar um podcast com a Maiara, deixa eu ver que roupa eu vou. Imagina, sempre tá super elegante. Então eu tô no universo da moda há muitos anos, comecei jovem como vendedora, iniciei minha marca com a minha mãe fazendo as minhas próprias camisetas, fui sacoleira, vendendo de porta em porta, uma roupa que ainda nem sabia fazer. Então eu comecei literalmente assim, do menos zero, com a vontade, a coragem, mas com muita vontade de aprender, sabe? De trazer algo novo, de construir. Eu vim de uma família muito simples, então quando eu peguei aquela situação financeira, eu falei, bom, eu preciso mudar. E só eu vou ter a capacidade de fazer um futuro diferente ou algo muito melhor. Então, eu fiquei durante 20 anos aí da moda, 6 anos dentro de um salão de cabeleireiro, uma loja pequenininha, dentro de um salão. Depois construí a minha clientela ali, trouxe um made in forte, até eu ter operação nos 2 melhores shoppings de São Paulo, que eu fiquei durante 10 anos, construindo minha marca, posicionando, trazendo ali realmente uma credibilidade no mercado e no universo da moda, que a gente sabe que é um universo bem concorrido. Então, se você não tiver algo diferente para oferecer, é mais um produto sendo vendido, né? E como que você partiu para o meio da educação para criar o seu método? Isso foi muito legal, porque assim, eu tenho, como eu falei, 20 anos de trajetória. Então, durante esse processo, o que eu mais vivi foram dificuldades, foram como lidar com posicionamento, como crescer no mercado de luxo e como realmente construir algo que fizesse sentido e história, né? Para as pessoas consumirem meu produto. Então, depois de passar por muitas transições e dificuldades, eu falei, gente, eu preciso levar muito mais do que uma roupa. E o conhecimento para as pessoas. Então tem muita gente que às vezes a gente fala o óbvio tem que ser dito. E isso vai mudar o posicionamento dela, porque mudou o meu. Então a minha trajetória, a minha vida, eu consegui transcrever uma metodologia para ensinar um posicionamento de uma maneira correta, trazendo autoridade, credibilidade, trazendo essas conexões, como a gente criou a nossa. Sim. Né? A gente num programa de televisão, a gente está aqui. Que demais, né? Isso não é muito legal? Sim. Porque ambas sabem fazer isso muito bem e ambas têm algo para agregar uma para outra. E isso é o que faz, de fato, você criar conexões verdadeiras. E, obviamente, que é a venda. Mas eu sempre falo que vender é o detalhe, é uma cerejinha. Se você faz todo o processo anterior muito bem feito, muito bem executado, a venda ela flui naturalmente. Você não faz nem esforço para vender. Você sempre é lembrado pelo teu cliente. Então, isso é o mais importante, né? Nós temos aqui uma audiência muito forte de incorporação, construtores e vendedores. Né? Porque eu sempre falo, se a pessoa ela não for boa vendedora, não há produto, né? Tudo vai estar fadado ao fracasso, se não vender bem. Então, que dica que você daria
para um vendedor? Primeira coisa, Sofia, é o seu posicionamento. Muitas vezes o vendedor ele quer vender algo de alto padrão ou um mercado de luxo, não interessa o que ele for vender, mas ele tem que estar conectado à imagem dele com o que ele vai falar daquele produto. Não adianta você, a primeira impressão que a gente estava falando antes aqui, é a que fica. Sim. Então você tem que entender, treinar o seu olhar para isso. E foi muito o que eu fiz na minha vida. Eu dou alguns exemplos que a gente comentou na live, mas é legal falar aqui para deixar registrado também. Quando eu estava dentro de um salão, eu percebi que era um mercado de luxo, e eu cito esse exemplo porque foi um detalhe que fez uma diferença para eu performar muito melhor nas minhas vendas. Então eu olhava ali as minhas clientes, as pessoas que estavam frequentando, elas tinham um perfil de como se vestir, como falar, como se portar, e quando eu associei, eu tinha uma camiseta, que minha mãe fazia minhas camisetas na época, costurava ali à mão no fundo de um quintal da minha casa, e eu levava essas camisetas para vender, e eu precisava gerar valor para aquele produto. Então, e tinha alguma estampa? Não, era básica, de malha, bem basiquinha, e minha mãe trançava, porque minha mãe sempre fez bordados, ela sempre trabalhou muito bem com isso, então a gente fazia recortes e trançava essas camisetas com o fio da própria malha e fazia um desenho maravilhoso. Olha. Eu tenho cliente até hoje que tem essas camisetas. E aí eu colocava para vender. Mas como que eu ia oferecer um produto para um mercado de alto padrão, sem nome, sem conhecimento, sem estrutura familiar? Então eu precisei me adaptar a isso, me posicionar de uma forma que eu pudesse gerar valor com o que eu estava oferecendo. Então quando eu, por exemplo, eu me alinhei a minha imagem, então foi quando eu fiz o primeiro investimento numa sapatilha melhor da Chanel na época, que mudou, porque aí a pessoa olhava como eu estava vestida e ela se enxergava que aquilo era uma solução para ela. Porque é como você vende solução. Sim. Você vende ali o resultado para o teu cliente, o bem-estar. Então a moda é a mesma coisa, eu preciso vender algo que vai gerar a confiança. Então quando eu me posicionei da maneira adequada, eu comecei a ter relevância no mercado. Então o vendedor que ele está começando hoje, a primeira coisa é entender o produto que ele vai vender e para quem ele vai vender. Ele está de acordo com a imagem dele, ele está se comunicando direito. As redes sociais hoje, que é um caminho muito forte, como está tendo o teu feed, sabe? Como você está passando essa tua imagem, qual o comportamento que você está passando. Então você junta esses fatores, você consegue muito bem agregar a autoridade e a credibilidade para aquilo que você faz. Sim. E quais pontos você colocaria para quem está começando, ingressando e fala assim, eu quero trabalhar no mercado de luxo, que você é uma autoridade no mercado de alto luxo. Alto luxo. O que você verifique, olha, que é importante para esse cliente de Primeira luxo? coisa de tudo é a aparência. A gente precisa estar alinhada para esse mercado. Esse mercado, ele é necessário visual. É o primeiro impacto. Mas isso é para todos. Se você chegar num nutricionista e o nutricionista não estiver em forma, sinal que aquele método não está funcionando nem para ele. Sim. Se você vai num educador... Sim, eu acredito. Não é verdade? Se você vai num educador físico, né, um treinador, um personal... Se ele não estamos dizendo que ele precisa ser forte, sarado, não é isso. Mas são métodos. Mas ele precisa estar utilizando ali pelo menos uma boa aparência daquilo que ele está pregando e falando que vai funcionar para você. Sim. E são estímulos. Então o que acontece? A primeira impressão é a que fica. Então você precisa alinhar a sua vestimenta, a maneira como você se porta com o perfil que você atende. Quando você faz isso, automaticamente você tem ali uma porta aberta. E é o que eu sempre falava para minhas vendedoras. Elas estavam começando, eu falei, gente, vamos no básico, vamos se vestir, o menos é mais, o luxo ele é isso, ele é silencioso. Você não precisa comprar uma roupa cara, mas você pode ter um bom olhar para comprar uma boa camisa, uma boa calça de alfaiataria, uma boa calça jeans que vai te deixar elegante, que já vai ali, sabe, deixar você pelo menos com impacto, né, mais apropriado para a ocasião. Então isso é muito importante. O primeiro passo é a vestimenta, o segundo passo de um posicionamento é você saber o que você está falando. Esse que é a grande questão. Não adianta você querer vender um apartamento ou vender uma roupa se você não sabe nem do que foi feito. Sim. Imagina uma vendedora minha vai querer vender um conjunto meu se ela não sabe nem como foi feito, como que foi criado. A história que precisa envolver, Exato, né? não tem vocabulário, né? Falta vocabulário para as pessoas. Então, isso é uma coisa muito importante, que aí você está alinhado à sua vestimenta. Quando você vai se posicionar mostrando aquilo que você vende, você tem um vocabulário apropriado para isso. Então, isso é o posicionamento, né? Esse começa uma construção de um bom posicionamento. Então, a primeira coisa é alinhar a imagem tua com o mercado que você quer atender.
Ótimo, ótima dica. Gente, pega papel e caneta pra não perder nenhuma Anota, dica, né? porque todo mundo fica, Sofia, alto luxo, alto luxo, alto luxo, mas existe várias nuances de como você faz a outra pessoa se sentir no seu atendimento. Isso. E não vai adiantar você estar com uma forma sendo apresentado e falando outra coisa, fica desconexo. Não vende, né? É uma imagem Sim. que acaba não vendendo. Sim. Qualquer lugar que você for, se você não tiver alinhado com isso, você não vai passar essa credibilidade. Então, Sim. isso eu levei muito pra minha vida, porque como eu não tinha essa estrutura financeira, e eu gosto de falar isso porque é uma objeção muito grande no luxo, Sim. que todo mundo fala, mas eu não tenho dinheiro pra poder me vestir. E não existe isso. Você tem que ter simplesmente um olhar treinado, um bom senso pra poder se vestir. E isso todo mundo pode ter. Sim. Basta ter vontade de querer aprender. Sim. E hoje tem muitos conhecimentos, né, sendo vendidos Sim. para isso. Então, você chegar, por exemplo, eu olhava e eu falava, bom, eu não tenho uma estrutura familiar que vai fazer com que eu já me posicione porque eu tenho um sobrenome. Sim. Eu não tô ali com dinheiro para poder gastar horrores com moda ou, enfim, acessórios, nada disso. Então, eu olhava e bom, ela usa uma calça jeans, poxa, a calça jeans tá sem lavagem, não tem muito detalhe, não tem rasgo, não tem muita informação. Bom, então eu vou procurar, de acordo com o que eu posso pagar, algo Aquilo similar ali. a isso. Sim. Então, é você observar como o mercado se porta e como você pode levar isso para dentro da tua situação financeira. Uma boa camisa branca. Tem milhões de lugares que vai ter uma boa camisa branca que você vai poder comprar. Eu falo que é um combo perfeito. Uma boa calça jeans e uma camisa branca básica, não tem erro. E aí são os cuidados básicos, né? Aparência cuidada, um cabelo muito bem arrumadinho. Não dá para você estar daquele jeito que sai da cama, acorda e vai. Vai. Não, eu tinha vendedora que chegava assim. Que eu falava, gente, pelo amor de Eu Deus, vocês sei estão... bem, porque eu lidei muitos anos em plantão de vendas. Não é verdade? Como você quer vender? A Chega pessoa aquele... parece que ela tá sempre no susto. Mas parece correndo. que acordou atrasada. É. Tá atrasado para algo. E isso hoje, com essa geração nova, falta isso, esse comprometimento de responsabilidade com aquilo que você faz. Sim. Então é você falar, poxa, eu vou sair para trabalhar, então como que eu tenho que me portar? Eu lembro que quando eu era CLT, que eu trabalhava, empregada ali para os outros, eu ia trabalhar, mas eu observava muito a minha chefe ali, a dona da marca que eu trabalhava, o como ela estava posicionada, o como ela falava, o como ela se vestia. Então aquilo eu aprendi, poxa, todos os dias que eu vou sair da minha casa, eu vou buscar criar a minha oportunidade. E a gente cria essa oportunidade. Sim. Então eu falava, se eu estiver bem arrumada e chegar uma cliente, ela vai dar credibilidade para mim. Eu entrei no meu primeiro emprego como CLT, eu fazia prova de roupa. Eu me contratei, eu ganhava, sei lá, R$600 no mês. Eu fazia prova de roupa. Como que é a prova de roupa? Eu ficava, como eu sempre tive o corpo em ordem, né? Então... eu ficava provando a roupa. Então, por exemplo, antes de você fazer uma produção, você tem que fazer uma piloto. Então, quando você faz a piloto, eu provava. Aqui a cava tá pequena, vamos aumentar uma manga, vamos diminuir a gola, vamos deixar aquela peça mais comercial. Então, eu ficava parada. Você era um manequim. Um manequim vivo. Então, eu ficava parada, provando a roupa, e ela ia ajustando a roupa no meu corpo. Só que eu não abria a boca, porque ela era muito sofisticada, então eu ficava muda. E aí, quando eu consegui a primeira oportunidade, porque eu fiquei observando, eu atendi uma grande cliente dela. E aí, essa cliente que eu atendi comentou pra dona que eu trabalhava, gente, como ela vende bem. Mas não é que eu vendia bem, eu estava preparada para aquilo, eu já tinha treinado meu olhar, eu sabia como falar, como se portar, como se vestir. E mesmo eu não tendo estrutura financeira, eu ganhava R$600 no mês. Eu ia praticamente de ônibus trabalhar. Era um carro só, horas dividia e horas. com a minha mãe, fazia... Imagina, você falava hoje pra mim que eu andava de ônibus, é até estranho, né? Mas porque realmente... Sim. Porque o teu posicionamento é o bom senso. Então, um posicionamento é você alinhar o teu bom senso e querer se adaptar. Se você quer atender o mercado de luxo, você tem que estar preparada para as mudanças. Sim. Você tem que se preparar para isso. Então, isso é muito importante. Esse movimento pós-pandemia, você viu muita alteração no seu mercado? Porque no nosso mercado da construção, foi estudar a Ásia, alterou absurdamente. Eu fiz até um curso em Miami sobre a mudança de comportamento de consumo pós-pandemia no mercado imobiliário. Absurdo. Você sentiu isso? E se sim, quais foram os pontos principais que você viu de comportamento no seu mercado de luxo? Principalmente, por exemplo, a moda, né? Que o que mais ela sofreu foi que a internet, né? O digital veio muito forte.
Então, o que acontece? Se hoje você não tiver um bom produto alinhado com uma experiência, que é o que o mercado de luxo pede, você vai perder mercado para outras marcas que estão ali conectadas e fazendo um marketing muito mais agressivo. Então, hoje, por exemplo, quando você fala de moda, tem grandes grupos que estão no mercado, que dominam, né, um mercado muito grande, que tem um investimento muito alto de marketing. Sim. Então, quando eu passei por uma pandemia, eu percebi que ou eu tinha ali que trabalhar as minhas clientes, cuidar dessas clientes, criar essa conexão de proximidade, de ligação, através da história, através do bom cuidado, de levar um produto, além de estar um produto com excelência, mas sim uma experiência única para que ela pudesse sempre lembrar de mim e não fosse procurar outro produto no mercado. Sim. Então isso foi um grande diferencial porque o marketing ele veio muito forte com o digital. O online cresceu demais. Sim. Então você tinha que trazer ali essas experiências para trazer esse cliente de alto padrão. Quando você pega uma cliente do mercado de luxo, você pode vender infinito para ela. Você pode trazer milhões de possibilidades, porque o que ela quer é essa experiência, é o bem-estar. Então, já que você não vai ter uma verba para colocar num marketing muito forte, que era a minha situação, eu não posso gastar 2, 3, 4 milhões em marketing ali para colocar, para rodar uma empresa, porque é muito dinheiro. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que cativar aquelas clientes que eu cuidei, que estão comigo durante toda a minha trajetória, e levar um bom produto, gerar mais valor para ela, para que eu pudesse ali ter esse contato físico e não só no online. Sim. Então foi quando a gente estruturou a empresa para trazer um produto com uma geração de valor muito mais alto, qualidade, desenvolver, fazer private label, que eu faço isso muito bem com as minhas clientes. Então eu consigo trazer, por exemplo... Explica para quem não sabe o que é, porque é chique, né, gente? É chique essa mulher. Por exemplo, hoje, como que eu trabalho muito com a moda, né? Então, hoje eu tenho ali algumas clientes que são ali um mailing muito forte de clientes, que o que eu faço? Eu trago ali tecidos exclusivos e acabo trazendo coleções limitadas. Então, todo mês eu tenho um lançamento. Então, por exemplo, mês passado, de fevereiro, eu lancei uns conjuntos de seda pura. Eu lancei, acabaram em 20 dias. Porque você já tem aquele nicho para você vender. Acabou. O que acontece? Num próximo mês vai ter uma nova coleção. E isso você gera escassez. Você gera urgência de ter aquele produto. E também não vai ter outra pessoa com aquela roupa. Não vai ter outra pessoa com aquele produto. Então eu posso me dedicar ao braço educacional, que é algo que eu gosto, mas ao mesmo tempo deixar o meu negócio muito saudável e sustentável. Sim. Então eu fabrico ali uma coleção, faço um evento com uma grande experiência, praticamente o produto é esgotado no mesmo dia, a gente acaba vendendo muito bem todos os produtos. Obviamente um produto com um custo maior, porque acaba sendo exclusivo, que é o luxo, né? O luxo é isso. Sim, é exclusividade. É experiência. Você tem que pensar, por exemplo, o vendedor que ele quer entrar, os clientes eles podem comprar o que eles quiserem. E por que ele vai comprar de você? Então, quando você for fazer, você tem que fazer essa pergunta. Por que ele vai comprar de mim? O que eu vou levar para ele, oferecer de diferente? Se não, eu vou ser mais um. Por que a pessoa vai escolher uma pessoa boa corretora para poder entregar um imóvel que ela quer? O que mais tem é imóvel sendo vendido. Sim, ótimos, excelentes. Não é verdade? No mundo inteiro. O mundo todo. Agora, o que vai fazer ele estar conectado naquela empresa, ele estar conectado àquela pessoa? Vai ser um atendimento, vai ser uma exclusividade, vai ser algo único, cuidado. Então, hoje o imediatismo, por conta de uma internet que é tudo muito rápido, toma conta da pessoa e você acaba perdendo performance em vendas. Sim. Então, a pessoa ela não quer cuidar depois, ela quer fazer aquela venda, vender ali 20, 30 mil para uma cliente e acabou. E ela não quer mais ter esse cuidado de saber como que ela usou, se ela precisa de alguma coisa, qual é a diferença, o que ela está fazendo da vida dela, né? Ter todo o conhecimento de um pós-venda. Então, o primeiro passo para começar é entender como você está se posicionando para o mercado que você trabalha. Como que o teu mercado está te vendo? Ele te vê como uma autoridade? Você passa um respeito com isso? Você está vestindo exatamente o que as pessoas ali do teu mercado usam ou veste para poder pelo menos partir de um princípio de ter uma autoridade naquilo? Sim. E é óbvio, mas tem que ser dito, né? Porque às vezes a pessoa ela tá com uma marca, ela tá vestida a cara, mas ela não está se comunicando com o mercado de luxo. São coisas distintas, São né? O luxo, ele é muito silencioso, que é o que a gente falou. Você não precisa ostentar. Eu posso estar aqui, obviamente que eu tô com a minha marca, mas assim, eu poderia estar aqui com qualquer outra marca, você teria gostado do mesmo jeito. Porque está passando uma elegância. Sim. Você está elegante, você está bem arrumada, você está apropriada para o mercado que você está cuidando. Então, isso faz a diferença. E às vezes não é só comprar roupas caras, mas é treinar o teu olhar de como
o mercado de luxo pode te enxergar. E não é... Quem tem condição financeira, quem tem essa estrutura, ela pode comprar qualquer marca. Sim. Então, não vai impressionar você tá com alguma marca bacana. Sim. Vai impressionar você ter um olhar diferente. E até entrando nisso, porque todo mundo fala de experiência, mas a vida da pessoa que ela é alto luxo, a experiência dela chegar numa loja e ser servida com champanhe, isso é a normalidade para ela. Como você oferece uma experiência exclusiva numa pessoa que ela vive a normalidade dela nessa experiência alta? A experiência não é só no dia, né? A experiência ela vem no atendimento em si, na relação que você cria com aquele cliente. Então não é só chegar e você ser aquela vendedora. Eu vendo isso, eu vendo isso. Primeira coisa, oferece uma champanhe que ela vai beber, vai ficar solta, vai ficar tranquila. Não. Olha, eu vou te falar com propriedade. Eu nunca servi uma champanhe na minha loja. É mesmo? Nunca servi. A única vez que eu servi um vinho, eu fui com uma turma de amigos, minhas amigas beberam tanto que a gente não conseguia nem falar de roupa. Eu lembro que eu causei no JK. E o JK quase falou, mãe, era pelo amor de Deus. E uma vez eu fiz um evento, Sofia, no Cidade Jardim. Olha que experiência legal. Eu chamei uma artista, que é a Olivia Lambiase, que é incrível, ela mora em Miami, e ela faz a arte dela é muito moderna. E aí, eu e meu marido, que é meu sócio, ele falou, Mayara, a gente vai pintar umas camisetas com a arte dela. Então eu criei 50 camisetas limitadas e algumas jaquetas em couro pintada por ela. E a gente fez um lançamento. Então aquilo já estava uma experiência incrível. Sim. Tinha uma champanhe, mas foi uma festa que eu falei, meu Deus do céu, não dá nem para servir tanta champanhe, porque o povo não vai embora. E a gente ficou até altas horas. Então assim, o servir uma champanhe, servir algo para comer, alguma coisinha, gente, isso é o de menos. A experiência que ela tem é desde o primeiro momento que ela pisa na tua loja até depois da compra e o cuidado que você tem. E o grande segredo é como você cuida dessa cliente depois que ela comprou. Que é aí que tá o grande gatilho que a maioria dos vendedores não tem. É o pós-venda, que você cuidar dessa cliente, de saber, poxa, ela tá indo para um lugar, o que ela tá fazendo, deu certo um projeto que ela não deu certo. Você conhecer a vida dela, fazer parte, né, do universo dela. Porque aí, de uma forma genuína, né? Exato, ela faz parte do teu. Então, as minhas clientes hoje, que me acompanham, elas são felizes com o meu crescimento. Então, elas compravam a camiseta da minha mãe até uma peça muito mais cara. Sim. Então, elas acompanham isso. E é claro, eu fiz algumas... Você criou uma comunidade. Uma comunidade. Eu tenho ali uma comunidade de clientes que gostam do meu produto, que compram e que... O que acontece? Eu não vendo um produto. Eu vendo a autoconfiança. O melhor de tudo é quando você usar a minha camisa... Você colocar a camisa... Sim, eu vou mostrar para vocês. Ela vai usar num lugar muito chique, então já vai ficar maravilhosa. Mas quando você usar, é você, por exemplo, as pessoas repararem no que você está usando. Sim. E essa é a grande essência da moda, é você entregar um produto que faz a diferença quando você usa. Entendi. E aí, automaticamente, você vai lembrar de mim, porque você pode receber um elogio, você pode se sentir bem, principalmente se o marido elogia, que é muito o que acontece com a minha marca, os maridos acabam elogiando a roupa, então automaticamente ela vai voltar para comprar. Porque ela vai gostar, ela vai se sentir bem. Sim. Então, o bem-estar e a confiança são pontos importantes. E é claro que a gente, dentro da marca, ao longo dos anos, a gente fez muitas experiências incríveis. Com marcas de belezas, que a gente acaba levando para ela poder ter um autocuidado. Com galeria de arte, onde eu chamo artistas para poder fazer uma experiência com ela, para ela ter o conhecimento. E muitas vezes, essas experiências não estão ligadas à venda no dia. É só uma experiência para elas, eu não quero vender nada. É só uma experiência. Uma vez eu fiz uma experiência que ela falou, mas Mayara, cadê a coleção? Eu falei, não, gente, é só uma experiência para vocês, fica tranquila. Porque aí quando vai chega a coleção, valor. Exatamente, ela vai comprar. Não é só uma questão de tempo. Então, isso que é a grande Senão questão. a pessoa já fica assim, já vou, porque a coleção, a gente recebe os convites, Exato. né? Fala, mas eu não tô precisando de nada agora, nem vai. Você nem às vai. vezes você vai em algo que você nem tava na pretensão de comprar e você compra. Porque você gera ali o bem-estar. Sim. Vender é bem-estar. Pensa que quando você sai de casa, você quer comprar algo. Se eu sair de casa e eu quero ter uma experiência de compra, eu não quero sentar no lugar e a vendedora me empurrar e depois nunca mais falar comigo ou nada disso. Você quer ter uma sensação gostosa. Sim. Porque é um dinheiro que você está desprendendo, é um dinheiro que você gasta. Tem muita gente que
vai ter uma condição financeira muito mais alta, outras não. Mas ela quer se sentir confiante, ela quer estar prazeroso naquela situação. Então, se eu te convidar e falar, vem na minha loja para um coquetel, você vai saber que minha vendedora vai estar ali pronta, parecendo tudo presa, leão presa, para quando a cliente chegar e vender. E é muito além disso. Então, você quer marcar um almoço com a tua cliente, marca longe do que você vende. Não precisa ser próximo. Não necessariamente você precisa se conectar com a primeira a pessoa já quer assim, deixa eu já falar agora. Imagina, não. E não é assim, né? Deixa ela à vontade, deixa ela se sentir confiante. Passa essa credibilidade que você está ao lado dela, não só por vender, mas que realmente você ama aquilo que você faz. Sim. Você sabe que cada lançamento imobiliário, a gente tem toda a campanha, estabelecer, a gente compra o terreno, tem toda a nossa jornada da incorporação, até vir ali para o cliente a parte final. E cada um tem a sua parte ali especial para a gente. Para você, qual foi a coleção que você queria trazer hoje aqui? Eu sei que todas são especiais, eu costumo dizer isso, porque a gente fica muito tempo trabalhando naquilo para lançar algo, mas qual que você gostaria de trazer, compartilhar insights, experiência, o que você aprendeu de coleção? Eu vou falar da última coleção do ano passado, que foi a última que eu lancei no final do ano, que foi a Costa Amalfitana. Foi uma coleção que a gente desenvolveu, assim, eu e meu marido, que ele trabalha muito na criação comigo, então ele trouxe um artista, que é o Guido Tottoli, que é um artista incrível. Ele faz todas as cerâmicas do limão siciliano para os melhores restaurantes de São Paulo. Então, Nino, o Latambuio, todos esses, ele tem essa parceria. Então, o prato que você come do Nino é dele, aquele painel que tá maravilhoso, feito ali do restaurante é dele. E aí nós entramos em contato, é um artista que já tem uns 80 anos, mais ou menos, italiano, veio para o Brasil nas últimas embarcações, tem um relacionamento assim incrível com a Itália, com o consulado, é uma conexão maravilhosa. E ele tem um ateliê, um espaço que a gente brinca que ele mesmo fala que é uma pequena Itália, né, aqui no Brasil, e nós fizemos a campanha lá. A foto da nossa coleção foi lá. Então a gente criou todos os tecidos destinados a isso. Eu criei uma estampa exclusiva com todas ali as cidades ali da Costa Amalfitana. Então a gente trouxe... Envolve muito estudo, né? Muito, trouxe toda uma imersão. Então a parte da camisaria, os tons do mar, a areia. Então a gente fez uma imersão com a nossa coleção, que literalmente quando você olhava ali a campanha, ela estava muito bem conectada. Eu fiz uma entrevista com ele para poder entender todo o trabalho dele, o que ele fazia. E aí as minhas clientes ganhavam um prato feito por ele e assinado por ele. A maioria conhece, porque ele faz muitas casas luxuosas, Baronesa, Fazenda Boa Vista. Então acaba que ele fez os vasos da Gucci aqui no Brasil. É mesmo? É maravilhoso. Então a gente fez essa experiência lá dentro. Então as minhas clientes foram, ganharam esse presente, se sentiram confiantes, assim. Então a coleção passou a ser um pedaço da imersão que a gente estava fazendo. E aí, automaticamente, assim, foi uma coleção muito bem sucedida, vendeu muito bem também, porque trazia essa proposta diferente, né? Então a gente alinhou tudo, os presentes, mandei na casa das clientes, por exemplo, uma aguinha cheirando ali, que a gente desenvolveu, que estava uma delícia, trazendo ali aquele cheiro de praia, aquela coisa gostosa. Então eu levei um pouco, né, dessa Costa Amalfitana para as minhas clientes através de experiências sensoriais, físicas também, em todo ali aquele universo da nossa coleção. Então essa foi uma coleção muito especial. E você colocaria como dicas para vendedores, aqueles que importunam, porque eu sempre menciono, a pessoa que não sabe, ela não sabe que não sabe. Senão ela não seria essa pessoa inconveniente. Porque ela vive ali da comissão, ela vive ali da venda. O que você traria como dica para esse vendedor não ser essa pessoa inconveniente? Primeiro que ele precisa escutar antes, muito mais do que falar. E é um grande erro, porque o vendedor... O mercado de vendas, ele é complicado, porque as pessoas acham que não... Por exemplo, eu não dei certo numa faculdade, eu falo, vou trabalhar como vendedor. Vou para o shopping, principalmente shopping. Eu vou ser vendedora. Então, a pessoa ela não faz um estudo de fato daquilo, e muitas pessoas estão nesse cargo e não gostam de fazer isso, e fazem por um passatempo. Sabe aquele vendedor que não teve uma outra profissão, fala, vou ser vendedor, vou no shopping pegar um extra. O que eu mais ouvi, eu entrevistava as pessoas...
Falava, bom, você trabalhou com... Não, eu tô... É um extra, porque final do ano eu não consegui nada, então é um extra. Automaticamente ela não vai ter boa performance naquele edifício, porque ela já não está engajada para fazer aquilo. Então o vendedor que está ali, que acaba sendo importuno, que não tem uma noção, primeira coisa, a gente tem que ouvir muito mais do que falar. Então a gente tem que entender que o cliente ele vai ter muito mais para ensinar. Quanto mais a gente lidar com o ser humano, mais a gente aprende e tem bom senso em relação a como se portar. Então muitas vezes você escutar se a cliente é de falar, se ela não é, se ela prefere ficar tranquila no provador. Muitas vezes eu na loja eu observava que por mais que eu era a dona da loja, que eu estava ali atendendo, mas a cliente gostava de ficar reservada no provador dela. Eu sou essa pessoa. Tem cliente, eu acho que exato. se a pessoa ela chega já pra mim e fala assim, ai... Eu entrei numa loja, a pessoa já tá na minha cola, eu já não gosto. Eu sou uma pessoa que eu consumo online. Você acredita? Exato. Porque às vezes você quer ficar... Você quer ter o teu Como momento... Como que você treina? Primeira coisa que eu falo para todos os meus vendedores, eu falo, gente, deixa a cliente à vontade. Pelo amor de... A gente... Eu tenho, assim, grandes elogios, assim, porque a gente tem uma equipe muito bem treinada para isso. Então eu falo, gente, deixa a cliente entrar, deixa a cliente se sentir à vontade, deixa ela demonstrar um interesse, alguma coisa. Porque aonde você... Tá, deixa ela à vontade, deixa ela muito solta. Que tem que ter, por isso que é o bom senso, né? Eu falo que a venda, ela tá ali entre uma linha, entre o céu, né? Você sabe uma técnica que eu sempre usei pra mim e sempre deu certo? Eu nunca toquei no assunto de produto com nenhuma cliente que entrou na minha loja. Final do ano, eu fiquei trabalhando lá direto na loja, porque eu fiz uma troca de funcionário, então eu precisei ficar lá. Então, muitas vezes eu atendia e entrava cliente que não sabia que eu era dona. Sim. Então, eu mostrava pras minhas vendedoras, eu falava, olha, eu vou fazer um atendimento, eu não vou falar que eu sou a Mayara, e ela vai entrar no provador, ela vai comprar pela maneira que eu estou atendendo. Então, toda vez que a cliente entrava, eu deixava ela um pouco à vontade. Quando ela via que eu sentia ali, ela tá tendo interesse por uma peça, eu já olhei, eu já analisei o perfil dela, eu vi se ela gosta de uma camisa, se ela tá vestida com uma camisa, se ela tá com uma calça jeans. Qual que é o perfil dela? Você tem que entender de ser humano para vender, né? Sim. A grande questão é entender de ser humano. Ter um feeling muito apurado, humana. Né? Isso é prática, né? Tudo na vida é prática. Sim. Quanto mais prática você faz, eu tenho 24 anos vendendo, então acaba que a gente conhece ali a pessoa muito mais fácil. Mas então eu percebi, poxa, ela tá com uma calça jeans e uma camisa, um exemplo. Eu vou focar num produto, eu não vou chegar pra ela mostrar, olha, eu tenho esse vestido, mas eu não sei se ela gosta. Então eu já vou queimar um vocabulário ali... Que não é necessário. Né? Aí você pode perguntar, um exemplo, poxa, você sempre usa camisa? Nossa, eu também gosto, eu acho prática, é fácil, às vezes pro dia a dia, puxar um outro assunto... não focado ali no produto que você tem. Aí você fala, pô, o DNA da marca, a gente sempre traz aqui peças-chave que são as camisas. Deixa eu te mostrar alguns modelos. Você vai quebrando o gelo com aquela pessoa. E aí, nas primeiras palavras, você vai entendendo se ela vai querer puxar papo com você, se ela não vai, se ela só tá querendo conhecer a marca. E aí, automaticamente, você sente. Quando você quebra o gelo com a pessoa... Sim. Já fica naquela ligação assim mais fácil, tipo, a pessoa, ela não vai vir me oferecer. Sim. Olha, gente, por favor, não seja inconveniente. Não, deixa a cliente à vontade. É muito chato. Às vezes eu entro numa loja e eu quero ver uma peça para alguma situação. E eu vou muito pouco em loja, justamente porque eu não gosto da experiência. Não gosto do vendedor em si tentando vender algo pra mim que eu não preciso. É que é o extremo, né? Ou a pessoa te fala demais ou a pessoa não fala nada. Exato. Não tem um meio termo, que é o que eu falo, o equilíbrio, né? Aí você quer pedir uma opinião e a pessoa também não sabe a opinião. Aí é complicado. Por isso, quando a gente fala de posicionamento, primeiro passo, eu tenho certeza que se você entrar numa loja, tiver uma vendedora muito bem alinhada, com uma imagem que, por exemplo, se você lida com o mercado de luxo, se você entra na loja e eu tô ali pra te atender, você vai reparar em mim. Sim. Mesmo você não sabendo que eu tinha uma loja, porque você vai ver que eu vou estar arrumada, que eu vou estar alinhada. Então, automaticamente, você já sente uma confiança ao entrar. Sim. Porque você vai, por exemplo, de repente pedir uma opinião, vai saber que eu tenho propriedade para poder falar. Porque eu estou alinhada com a imagem, né, daquilo que eu estou vendendo. Então, o que acontece? Quando você entra, você tem uma pessoa que está alinhada já com a imagem, já te mostra uma confiança e ela te deixa à vontade, ela não te empurra, ela conversa com você. Vendas é uma questão de você poder conversar. A gente pode estar aqui conversando, falar de um projeto, eu saio com o apartamento, você sai com uma roupa. Não é verdade? Totalmente. Porque eu vou ver o que você
você tá precisando. Exato! Para investimento. Se eu começo a falar aqui pra você pode pegar um gancho. Você fala, poxa vida, nossa, eu moro tão longe, às vezes estou com uma dificuldade, queria ter algo pequeno, às vezes tem algo difícil. aqui, faço uma conta. Isso, aí daqui a pouco você fala, poxa, mas um dia você me falou, olha, eu tenho algo aqui que de repente você tá precisando. Por exemplo, eu já sei que você vai viajar. Sim. Eu poderia muito bem falar, Sô, você me falou aquele dia que você... Não hoje, mas eu posso esperar amanhã e te mandar uma mensagem. Sô, você me falou aquele dia que você ia viajar. E você me falou que você estava com aquela blusa marsala, mas você estava pensando com que calça? Ó, eu tenho uma calça aqui, eu não preciso te mandar uma mala lotada de coisa. Eu vou te mandar essa calça para você provar com a blusa que você tem. A partir do momento que você tá... Eu tô fazendo uma venda, mas eu não tô pedindo pra você comprar muito, eu tô te solucionando um problema. Uma situação, sim. Pra você colocar na mala, não vai amassar, que eu sei que você tá indo viajar. E eu sei que a hora que você tirar essa calça, nossa, você vai se sentir já confortável. Você vai falar, me manda. Não tem como, eu te resolvi o problema. Que eu preciso. Que você precisa. Só que é numa conversa. Nenhuma hora eu perguntei, mas você já comprou roupa pra ir viajar? Nossa, mas eu tenho uma roupa que vai ficar perfeita. Porque a pessoa sabe que você tem a loja. É muito complexo, né? É uma conversa, eu saber tomo muito entender. cuidado para falar de imóvel, porque as pessoas sabem que eu trabalho com isso, embora eu não atenda, e não atendo hoje uma forma final, não faço mais isso há muito tempo. Mas eu sempre tomei cuidado para não ser aquela pessoa inconveniente, da pessoa falar, lá vem ela. Lá vem o corretor, né? Lá vem a vendedora. Lá vem a vendedora. Então, as pessoas, elas me procuram para dar uma opinião. Mas porque você é lembrada. É através do teu posicionamento, é através do que você construiu. Sim. Uma coisa que eu falo, por mais que a internet ela seja rápida, credibilidade é tempo. Quanto tempo você está no mercado de imobiliário? 11 anos. 11 anos. Então, eu tenho 20 anos de moda. Sim. Então, existe um tempo. E tempo é credibilidade. Ninguém constrói uma credibilidade da noite para o dia. Você tem que construir ao longo do tempo. Através das pessoas que vão usar, através do teu conhecimento do que você oferece. Então, quando a pessoa, por exemplo, você faz ali um bom trabalho, você é lembrada por aquilo. Sim. Que é o grande segredo. Então, a pessoa ela vai te procurar. Numa próxima vez, se eu te vendo essa calça, você vai falar, poxa, mas você vai me procurar. Sim. Eu tô indo viajar, de repente, você tem algumas coisas para me mostrar? Looks. Monta para mim e me manda. Eu vou falar, você tá indo para onde? Eu não vou te mandar 10 looks. Por mais que eu possa saber que você tem condição de comprar. Por mais que eu possa saber que você pode gastar horrores comigo, mas não é isso. Sim. Eu vou atender a sua necessidade. Sim. Vai surgir um momento. E vai gerar valor. Eu comecei a vender 1.000 para cliente que compra 30, 40 mil hoje comigo. Eu vendi uma camiseta de 198. Entendi. Aí hoje ela sabe que o quê? Depois de 20 anos vendendo para a mesma cliente, ela já sabe que ela quer meu produto. Sim. Hoje eu estava vindo para cá uma cliente, me manda novidade, eu não recebi ainda. E não é que eu não mandei, é que a gente gera o desejo. Sim. Então você já tem essa habilidade em fazer isso. Que a pessoa já pensa que ela tem algum evento, ela vai já comprar quer... um presente, eu sempre soluciono, porque às vezes não é porque eu vendo roupa cara que eu não posso resolver um presente dela mais barato. Sim. Porque eu sei o potencial que ela tem. Então, se ela lembrou de mim, perante a um mercado tão competitivo, perante a grandes ofertas que existe. Muito. Ela pegou o celular dela, a gente tem que pensar assim, o vendedor, ela pegou o celular dela, ela digitou o seu nome e ela te procurou. Gente, 50% da venda tá feita. Sim. Basta só você ter bom senso para poder fazer isso. Para conseguir desenrolar. E foi que hoje eu não consegui atender porque não tinha mais o produto inferior para falar para ela. Mas eu falei, eu tô lançando novidade. Ela, assim que você receber, me manda. Eu poderia tentar empurrar um produto muito mais caro, mas eu sei que para aquela necessidade, ela não quer comprar agora. Ela queria resolver o presente. Sim. E o vendedor, uma dica, gente, anotem papel e caneta, gente. O momento certo de falar. Às vezes as pessoas queimam uma venda por não ter o bom senso do momento certo de mandar uma mensagem. Ter uma escuta ativa, saber a necessidade. Entende o momento certo. Não vai segunda-feira logo cedo querer mandar, oi querida, quer uma malinha? Não, ninguém quer uma malinha na segunda-feira de manhã. Não, gente, segunda-feira de manhã, imagina, a mulher assim, mandou os filhos pra escola, vamos viver a vida do cliente? Sim. Eu penso no meu caso. Gente, ou eu tô indo trabalhar, eu tô com 1 milhão de coisas pra resolver. Segunda-feira a gente sabe que às vezes é um dia que tá corrido pra empresa, você tem toda uma logística, vai entender a tua programação, às vezes sai corrido, você tem filho, você tem casa, você tem marido, então é aquele momento que a mulher consegue ali, às vezes o marido foi trabalhar, os filhos foram pra escola, gente, ela quer respirar um pouco, ela quer um tempo, então eu nunca falo, gente, segunda-feira de manhã não é dia, calma, espera um pouquinho mais, a não ser que você faça um planejamento antes para colher na segunda-feira. Aí é diferente. Mas na segunda-feira, querida, acabei de receber uma coleção. Não, você pode ir alimentando isso antes.
Sim. Não vou te mandar no final de semana, porque eu sei que tá corrido, mas na segunda eu te mando. Que eu sei que você vai estar na tua casa tranquila, então eu te mando uma malinha na segunda, mas eu não vou falar isso na segunda. Sim. Eu plantei. Antes. Vender programação, é planejamento. O problema é que o vendedor chega na segunda-feira, ele quer bater a meta dele e não sabe nem por onde ele vai. Não sabe nem o que ele vai fazer. Não se planejou, não se fez planejou. nada. Não tem como você querer vender 100 mil reais se você não souber para onde você vai. Sim. Não tem como. Não tem. O planejamento, a disciplina, a constância, você saber fazer a jornada, no mercado que você tiver, vai ter resultado. É exatamente isso. Não interessa se é um produto barato ou se é um produto caro. Você ter planejamento com isso e cada vez mais, né? A prática, né? Quanto mais você faz aquilo, melhor você vai ficando. Então é um treino, né? Muitas coisas que eu aprendi hoje, eu aprendi ao longo da minha jornada. Sim. E aí por isso que me surgiu a vontade de trazer esse conhecimento de uma forma educacional. Para trazer 20 anos ali de experiência, criar um método AIA para poder falar, gente, a gente tem uma metodologia onde a gente vai disponibilizar curso, mentoria, mas vai ajudar a pessoa, desde o iniciante... A não passar por algumas coisas que você passou, né? Não. É que na minha época não tinha nem internet, né? Quando eu comecei, não tinha WhatsApp para vender. Era venda raiz mesmo. Você tinha que fazer um bom relacionamento para o cliente voltar. Que você existia, né? Quando eu resolvi abrir a loja no salão, não é porque eu queria estar dentro de um salão, mas é que eu sabia que tinha recorrência no salão. Então, como eu ia me conectar com a pessoa, se não existia tanta ferramenta, a não ser ligação, que eu tinha que ligar, mas eu não tinha credibilidade e eu não tinha para quem ligar. Então, eu não tinha por cliente. onde começar, né? Eu não tinha cliente. Quando eu era sacoleira, eu ia vendendo de porta em porta, uma amiga indicava, poxa, eu tô com umas pecinhas aqui, comprei da Mayara, amiga, vai lá na casa da outra lá, que minha amiga também quer receber. Aliás, eu tenho até hoje a minha cliente que me recebia na casa dela, toda vez que eu tinha novidade, ela, me traz aqui. Eu falei pra ela, Dri, você comprava por caridade, fala sério, porque não é possível. Aí ela, não, que você era tão querida. Eu falei, não é possível, eu não tinha produto. E as pessoas compravam. Sim. Porque o produto, ele passa a ser um detalhe. Sim. Depois, no alto luxo, você tem que oferecer excelência. Sim. Mas na época que eu tava conexões, começando... né? Exato. E aí ela me indicava, vai na casa de uma amiga. Eu tenho uma amiga que pode te ajudar. Vai ali falar com ela, leva uma mala. Então, quando eu entrei no salão, a primeira coisa que eu pensei, as pessoas vão falar, gente, mas eu não tenho para quem vender. Procura, então, um lugar que já tenha fluxo. Sim. Vai lá, ofereça. Eu lembro que eu paguei um corte no salão. Eu não tinha dinheiro, eu paguei um corte no salão. Porque primeiro eu ofereci e falei assim, olha, eu tenho uma marca. Nem tinha uma marca. Minha mãe fazia umas camisetas. Eu tenho uma marca super sofisticada. E eu queria colocar aqui no salão. A mulher nem olhou na minha cara. Nem me deu atenção. Aí depois eu falei, eu vou marcar um corte de cabelo. Porque ela vai cortar meu cabelo. E aí eu vou ter 40 minutos para falar com ela. E ela vai prestar atenção em mim, porque você é cliente, você concorda? Sim. Eu vou já chegar mais posicionada. Outra estratégia. Sentei na cadeira. Como você queria o corte? Ela foi cortando e eu fui falando com ela. E eu fui entendendo o que ela gostava. E eu falei, poxa, tão legal num salão, as mulheres devem sentir falta. Eu queria montar um espacinho aqui. Se não der certo, a gente tira, mas só pra... Aí ela falou, tá bom, Mayara, monta aqui um espaço. Então, ali eu entendi que eu tinha público A, sim, o mercado de luxo estava ali dentro, eu não precisava fazer nenhum trabalho, porque o salão fazia por mim. Sim. Toda semana a cliente estava ali, tinha recorrência, então eu só tinha que estar posicionada. Então, eu não tinha cliente, mas eu criei a oportunidade para ter essa cliente. Então, isso é muito importante. Fazer um plano estratégico, né? Onde você deve ter começado, você não tinha ali. Total, imagina, fazer monte de cliente, de tudo. É um ambiente, você ia procurar onde tinha aquelas pessoas que iriam poder te ajudar. Eu falo que o início de tudo é prospecção, prospecção, prospecção. Se você não tiver a pessoa para movimentar aquilo, não adianta. Não você vai criar a conexão, você vai criar a oportunidade. Exato. Eu piloto avião. E é um hobby. E eu falo assim, que assim Meu como Deus, será que eu ando com você? Porque eu tenho medo de avião. Eu piloto não, privado, mas vamos com né? vários pilotos. Não, vamos de privado, mas vamos com vários juntos ali. Não, mas você sabe que eu faço por hobby, mas eu por exemplo, para eu andar em avião assim, privado, eu vejo só comandante, quantidade de horas, eu sou bem... Eu morro de medo, sabia? Não, eu sou bem complexa nisso daí. Não é uma coisa que a pessoa fala, eu não piloto pra mim. Né? Eu gosto de saber... Mas saber, né? Isso, ter o conhecimento. Isso foi um hobby para mim, eu aprender. E eu falo que venda é igual.
Porque você precisa fazer. Para você ser um piloto comercial, você tem que ter X horas, mais de 150 Prática, horas né? de voo. Sim. E venda isso. Se Venda. você não pegar e não olhar prospecção para aprender a falar, para aprender a se importar, e como você falou, é uma coisa que eu coloco como premissa, venda entender de ser humano. É ser humano, gente. É E a tem mesma 8 bilhões de coisa. pessoas no mundo. Não dá para te atender Igual. igual. É uma técnica, claro. Todo mundo Sim. pode ser vendedor, mas existe você o tem bom que estudar. senso. Sim. É um ser humano. Você tem um perfil, o outro tem outro. Um gosta de falar, outro não gosta. Exato. Quando você começa a entender de ser humano, aí você começa a poder vender melhor. E venda, Mayara, é saber contar bem uma história. No seu universo da moda, por exemplo, você tá com uma marca sua. Sim. Como que você... uma coisa é o olhar, tá bem vestida, tá linda. Outra coisa é a percepção que eu quero fazer o teste pra pessoa. Você tá olhando a Mayara, ela tá com a marca dela. Outra coisa é quando você pega e conta a história dessa peça. É desde a criação, né? Então, o que acontece? Toda vez que a gente vai fazer uma coleção, a gente pensa em como aquela pessoa ela pode usar as peças que elas vão comprar. Então, quando a minha coleção está exposta, ela está pronta, todo mundo que vai vender algo, ele precisa mostrar qual é a praticidade e a função daquela peça na vida dela. Então, a história que você vai contar, além, obviamente, de um tecido, de uma qualidade, de um produto que é sofisticado, você vai mostrar qual é a funcionalidade daquela peça. Então, se eu fosse vender, por exemplo, esse conjunto para você, eu sei que você é uma mulher super ocupada, que você viaja bastante, que você não dá tempo, às vezes, de pensar. Eu falei pra você ontem na live, porque é uma premissa que a gente coloca muito de peças fáceis. Sim. O DNA da marca Mayara Sansana é praticidade e conforto. Então, isso daqui, se eu for para um avião e eu colocar com uma calça de couro e um salto, um escarpão preto, eu vou estar super... Para um avião não, para um jantar. Eu vou estar super elegante para usar esse conjunto. Ele tem um brilho, é sutil, consigo estar adequada a uma ocasião que precisa estar mais sofisticada. Hoje eu coloquei com uma calça jeans, porque eu quis quebrar. É uma quinta-feira, véspera de feriado, então você pode deixar mais conforto. Eu tava vindo aqui num podcast, eu falei, poxa, posso deixar um look mais confortável. Coloquei com uma sandália aberta, porque deixa algo mais leve. Se eu colocasse um escarpão, eu já ia trazer um pouco mais de sofisticação. Então, se eu te mostrar que isso aqui vai resolver o teu problema, eu vou contar essa história pra você e você vai comprar essa ideia, porque realmente você vai falar, poxa, Fidel, é o que eu preciso. Às vezes não é eu só saio, pegar a peça e falar assim, olha... Olha que lindo. Eu vou falar, olha, tem um brilho, você consegue usar pra jantar, você vai viajar, você não quer viajar com tanta mala, você não quer viajar com tanta coisa. Então, você imagina, você põe isso aqui, você vai usar ele com uma calça jeans, você usa de dia. Você colocar com uma calça de couro e um escarpão, você usa à noite. Se você tirar aí só uma regatinha e uns shortinhos preto de alfaiataria, você tá verão com uma rasteira. Então, eu já te dei, tipo, umas 3 opções. Com a mesma peça. Com a mesma peça. Então, você vai estar arrumada, você vai estar em ordem. E uma coisa que a gente sempre faz, eu gosto muito de detalhe de botão forrado para não ter interferência. Eu acho chique. Porque não tem Eu interferência. amo. Você põe um brinco dourado, deixa mais moderno. Se eu colocar uma joia menor, vai deixar sofisticado. Se eu colocar algo mais pesado, mudar o cabelo, mudar a maquiagem, eu mudei a versão da minha roupa. Então, essa história que a gente tem que contar do produto, de quais as formas que um cliente pode usar e como ele pode usar esse produto. Solucionar o problema na vida dele. Solucionar. Agora, com certeza, você fala, nossa, Mayara, acho que eu vou colocar... Las Vegas ia combinar. Imagina, à noite. Brilho, eu amo brilho. É claro, então iria combinar. Mas você vê que eu tô usando de dia e você pode usar à noite também. Sim. Sim. Eu gosto muito de brilho. E eu, assim, não sou uma pessoa, eu sou uma amadora em moda, enfim. Não, mas você veste bem. Não, mas eu olho esses movimentos, né? De como você pode usar uma coisa com brilho, coloca um Exato. tênis se for de dia, então dá uma quebra, né? Totalmente. Eu uso... É que aí você vai... É o que eu falei, são níveis, né? Mas, por exemplo, eu adoro usar calça de moletom com camisa branca. Fica muito estiloso. Fica super bonito. Nossa, é mesmo. E um tênis. Você sabe pega que eu uma não camisa... tenho calça de moletom? Eu... Deixa eu ver. Ah, mas eu vou te mostrar os moletons que a gente faz, que é a coisa mais linda. Nossa, olha, Eu ficou tenho curiosa, dificuldade. Tá vendo? Eu Acho que eu tenho já venderia um moletom pra dificuldade. ela. Porque, olha, eu entro pra comprar moletom, pode ser Mas- pode ser a marca, sim. Não é. Mas sabe eu o que não- acontece às eu vezes, Sol? Não sei. Tem que não pode ter cara de moletom. Ele tem que ter isso. o tecido de moletom, mas Isso. ele não ter a cara do moletom. Isso, acertou. É essa que é a questão. Que, por exemplo, se você pega... Eu adoro, eu tenho algumas camisas brancas que são maiores,
E aí eu deixo mais moderno, porque eu ponho uma calça de moletom, um tênis e uma camisa branca. Então você vai andar, você tá super bem arrumada, Sim. você coloca um brinco diferente, que vai ficar muito legal. Você tá estilosa, porque as pessoas vão reparar na tua combinação, e ao mesmo tempo você tá confortável. É claro, você vai cada vez mais aperfeiçoando. Sim. Você falar um nível básico, eu não vou falar pra pessoa comprar uma calça de moletom com uma camisa que eu tenho certeza que ela pode errar. Sim. Não posso dar essa instrução. Mas quando... Ela não vai estar com uma não. calça de moletom. Ela chega com uma calça de moletom. Com um elástico aqui embaixo. Não posso, não. Tem calças, por exemplo, eu fiz calça de moletom flare, que era a coisa mais linda. Aí sim. Eu fiz um blazer de moletom, que a pessoa nem imaginava que estava de daria. moletom. Então, você coloca com um cinto bacana, uma camisa. Então... Eu gosto de viajar bem vestida. Exato, Eu gosto, porque não você é uma fica em questão. ordem. E aí, mas pra mim, a Aerolook, assim, eu tenho essa dificuldade, porque eu vou bem vestida, vou confortável num limite A, que às vezes eu vou e me troco, às vezes até dentro do avião mesmo, com pijama, alguma coisa. Mas eu gosto porque eu não acho que o aeroporto seja um motivo pra você estar mal vestida. Não. E a gente olha e fala assim, gente, tá indo pra onde? Calma aí. Não, eu tenho um conjunto que uma vez eu fiz, ele chamava conjunto belga. Eu não posso mais nem fazer, assim, minhas clientes até pedem de novo. Eu quero fazer ele num tecido mais nobre, porque ele é uma calça, ele é básica, tem elástico na cintura, super confortável, uma blusa que parece uma camisa, mas ela não tem gola. E aí o que eu fiz? Eu trouxe essa informação desse conjunto para um tecido muito mais confortável, só que um tecido mais arrumado. Não tem uma pessoa que não compra. Então eu fiz com lurex, eu fiz ele de malha, eu fiz ele no moletom, eu fiz diversos assim modelos com a mesma peça, só mudando o tecido. E é um conjunto que todo mundo amava, porque colocava no avião. Você vai chegar num lugar que tá frio, você joga um casacão por cima. Pronto, tá feito. Pronto, tá super arrumado. Você põe bota, você põe tênis, você põe rasteira, você consegue usar de diversas formas. É isso que é a facilidade. Sim. Você vender algo que vai resolver a tua vida. E aí depois você chega lá, você quer usar a blusa do conjunto que você tá, que você viajou, você coloca ele com uma alfaiataria, essa blusa vai ficar linda. Porque ela tem uma manga um pouco mais armada, né? Eu sempre trouxe muita informação rico em tecidos, porque faz a diferença. Isso aqui é uma regata básica. Mas o tecido é maravilhoso. Sim. Então o tecido enfeita, a pessoa fica mais sofisticada. Sim. Então isso que faz a diferença. Poxa, já amei, já quero ver esse conjunto que você não tem. Porque é uma dificuldade que eu tenho. E eu tenho muitas blusas, assim, que eu compro em algum país e tal, que geralmente sempre acontece alguma coisa, ou eu tô com frio no aeroporto, aí eu vou lá e compro uma camisa. Exato. Ou uma blusa, não camisa. E aí eu coloco e ok, mas eu tô com uma boa calça, sabe? Que fica super bem arrumada. Sim, um bom sapato. Então, eu viajo com uns 2, 3 sapatos que são confortáveis e tem ali é bonito, é um padrão pra mim. Que aí eu vou andar rápido e tal, não vai me dar nenhuma dor no pé. Porque você vai com um objetivo, né? Você tá indo lá. Quando você vai pra lazer, é uma coisa, mas se você tá indo viajar a trabalho, o que menos você quer pensar. Te buscar no aeroporto. Exato. Você quer facilidade, você não quer perder tempo. Eu acho que assim, o tempo ele é muito precioso. Sim. Então você não quer perder tempo pensando no que você vai vestir. Você quer que alguém resolva esse teu problema pra você. Exatamente. Porque é a dor de todo mundo. Eu atendo empresárias, mulheres que são corridas, que viajam. Então o que as pessoas precisam? De facilidade. Sim. Então o que ela quer? Ela não quer chegar numa viagem e ficar perdendo tempo. Mas ela quer ter uma mala prática pro dia a dia dela. Sim, eu sou muito prática. E não tem como com a tua vida. Se você não for prática, imagina. Olha, eu fiquei o quê? 3 meses em Miami com uma mala de 23 quilos. É ótimo. Porque eu faço muita combinação do que com o que, do que com o que, porque eu ia estudar, porque você não tem tempo pra isso. Sim, e aí é você saber boas peças. Então eu sempre olho tudo. Porque Exatamente. eu posso combinar, sabe? E não é questão financeira. É questão de um olhar apropriado para aquilo que vai te resolver teu problema. Ter uma consciência de consumo, saber uma boa peça, porque eu sei que às vezes a pessoa ela quer economizar numa coisa que é a economia mais burra. Exatamente. Porque uma camisa boa, branca, quantas vezes você não vai usar? Muitas. Essa minha coleção aqui que eu tô vestindo hoje é de 2021 a 22. Olha, não é perfeito. de agora. Não é. Porque é uma roupa boa, é atemporal, que é muito o que eu trago. Então, se você vai investir um pouco mais de dinheiro em uma peça, invista com sabedoria. Em peça que realmente vai fazer sentido no teu armário. Ela já foi pra casa da minha
minha mãe, aí eu chego lá e falo, ai mãe, tô com saudade de usar ela de novo. Minha mãe é meu acervo, sabe? O meu guarda-roupa não é desejado, o da minha mãe é desejado. Olha! Porque o meu, eu sempre fico mais com algumas coleções novas, porque às vezes se eu tiver a pessoa que quer, eu não vou ter. Mas eu tava com saudade de usar porque porque me remete, foi uma coleção que eu lancei em Nova York, eu fiz uma experiência incrível. Então eu fui na casa da minha mãe e falei, mãe, eu vou pegar esse conjunto aqui de novo pra eu usar. Então isso que é legal, eu acabei pegando pra poder usar, assim, voltar a usar e mostrar pras pessoas que um bom investimento, ele vale a pena. Sim. Porque tem qualidade naquilo que você compra. E também o quanto que a extensão da sua marca é você 100%, né? Exatamente. Onde você tá. Isso é muito importante. Exatamente. E você veste, né? Minha mãe usa, que tem 65 anos, eu uso, e de repente uma outra menina, recentemente até uma menina que faz muito bem TikTok, super conhecida, ela pegou algumas peças que ela foi na minha loja, gostou, pegou algumas peças e ela montou da maneira dela. Então, a versatilidade, isso é muito importante. Você vai ter um perfil, eu tenho outro, minha mãe tem outro. Eu já pensei nisso para palestrar. Muito, imagina, super sofisticado. Sim, nossa. Super sofisticado. Ai, mas olha, eu queria ficar aqui, a gente tá indo para os minutos finais, mas a gente tem que fazer vários episódios, porque eu tenho certeza que tem muitas dúvidas de quem tá assistindo com esse tema, de como você se apresentar. E as pessoas têm essa preocupação de como o outro está te vendo, né? Porque uma coisa é o que você acha que está passando de impressão e outra é realmente como a pessoa está te vendo porque você está fazendo isso. Né? A forma como você se veste, você está abrindo um caminho para a pessoa te julgar. Exatamente isso. Exatamente é a realidade, né? E isso você pode evitar, né? Sim. Porque é só você aprender. É só aprender. Então isso é treinável. É treinável, é totalmente treinável você ter um posicionamento adequado ao mercado que você vai atuar. Sim. Isso é extremamente treinável. Eu fui treinada para isso, então. Então é possível. Também, eu não sou herdeira. Imagina. Comecei a trabalhar com 15 anos, então eu falo o quanto isso é possível. Agora, você ser essa pessoa de valor é o que a pessoa ela precisa investir. Porque ser genuíno, colocar essa aplicação para realmente você ter um longo prazo na sua carreira com uma vida próspera, né? Exatamente. Mas eu faço uma pergunta aqui no podcast, que é o que é luxo para Maiara Sansano? Para mim, luxo hoje é tempo. Porque tempo é algo que você não compra, dinheiro não compra, qualidade de tempo você não compra. E eu falo do luxo com muita propriedade em falar que é tempo, porque recentemente eu optei por ter um modelo de negócio onde eu consigo ter mais tempo ao lado do meu filho, da minha família, porque é algo que você não consegue reverter. Sim. Então, meu filho vai crescer, as coisas vão acontecer e eu perdi essa qualidade. Então, hoje, uma pessoa que consegue ela ter um luxo de tempo, de qualidade de tempo, com certeza ele tá vivendo no paraíso. Eu acho tão incrível quando eu faço essa pergunta, sabe por quê? Porque Você deve ter recebido várias... Não, e para cada pessoa é tão único. E o luxo, ele é isso. Às vezes as pessoas, elas olham e vem na cabeça o ouro, a riqueza, o avião. Viajar. E ninguém responde isso, porque não é isso. Porque para mim, as conquistas materiais são algo... É uma consequência. Que é uma consequência. Agora, o tempo não é uma consequência. Então, quando eu me via, às vezes, com uma operação em shopping, trabalhando, por mais que eu poderia faturar muito mais, por mais que eu poderia estar com o ego e a vaidade, que são algo que a gente pode falar isso depois no mundo. No próximo. Importantíssimo esse tema. Importantíssimo. Anota aí, Samuca, já pro próximo episódio. Isso é importante. Então, apesar de eu estar ali com o meu ego inflado, com lojas maravilhosas, em shoppings de extremo luxo, eu não tinha tempo de qualidade com a minha família. E o que importa é quando você chega dentro da tua casa. Para mim, nenhuma opinião importa. Vai importar do meu marido, da minha mãe, do meu filho. Se o dia o meu filho ou meu marido falar ali para mim, poxa vida, eu não tô presente, eu não vou conseguir voltar atrás. Então, hoje, para mim, eu falo com propriedade, assim, não adianta nada eu ter um jato e eu não poder ter tempo para usar, ou só usar para trabalhar. Não adianta eu ter milhões de coisas se eu não tenho a qualidade. Então, de é o que eu prezo, aquilo, né? Isso é tão... Eu escrevi um post essa semana que eu coloquei assim, eu venci, né? E aí, e eu escrevi o que é pra mim isso, porque eu fechei uma negociação muito grande na semana passada, a maior da minha carreira. E eu não divulgo isso, nem todo esse meu mercado, às vezes eu descobre uma coisa, outra e é publicado, mas é uma forma que eu decidi trabalhar. Claro.
E aí, o meu pai, num dia anterior, ele tinha Eu dito... li esse post, Ele tava tinha lindo. dito pra mim, filha, seja uma pessoa de valor. Quando eu comecei a trabalhar lá com 15 anos, que eu falava assim, nossa, eu vou trabalhar, pai, pra eu ter dinheiro, e você vai ter muito orgulho. Ele falou, olha, seja uma pessoa de valor. E quando ele falou pra mim que eu sou essa pessoa, isso pra mim é vencer, isso pra mim é um luxo. Exato, né? é lindo. E às vezes a pessoa ela precisa ter isso pra ela conseguir entrar nesse mercado, ela ter os pés no chão Caráter, e saber né? onde ela quer chegar, porque isso não compra. A gente criou uma conexão, porque muito mais do luxo é a essência real e genuína de quem é a Mayara. Gente, é o caráter, é o coração, né? Que é o que tá na Bíblia, né? E eu Sim. prezo muito isso, que é o que Deus fala pra nós, né? Deus tá me permitindo viver isso. Sim. Deus me permitiu fazer essa trajetória de um braço educacional. Sim. Deus permitiu eu ter uma família abençoada, tudo isso com saúde. Então, se o maior valor que existe é quem tá ali do teu lado em todos Sim. os momentos. Então, Sim. hoje eu tenho algo que eu agradeço muito a Deus. Eu precisei durante importante. 20 anos trabalhar muito para construir, mas hoje eu posso fazer minha coleção, vender em um dia, não preciso ficar 24 horas tomando meu tempo, porque tempo não tem dinheiro que compre. Não tem. Não tem Não dinheiro tem. que compre. E uma vez eu assisti um documentário do Bill Gates. E a repórter falou assim pra ele, olha, o que você gostaria de comprar que você não tem? Porque a gente tá falando de um dos homens mais ricos do mundo, né? Tá sempre ali há muitos Ele tem anos. tudo, né? E aí ele falou assim, eu pegaria toda a minha riqueza por 10 minutos com a minha mãe, que já não tá mais aqui. Nem me fala porque me lembra da minha avó e é algo porque eu perdi minha avó também há 2 anos e é exatamente isso. Então você vê. Eu pude ficar muito com ela, graças a Olha, Deus. o quanto que né? A pessoa olhar tempo. isso e colocar tudo por aquilo ali. É. Então, valorize o seu tempo, né? Valorize aquilo que você tá fazendo, porque Exato. não volta. Não. Quem fala tempo é dinheiro, não é. Concordo muito com você. Não, E que colocação. Parabéns. Eu fico muito feliz. Sabe, meu filho falou pra mim, mamãe, muitas vezes eu posso buscá-lo na escola. E eu não Olha, deixei isso de é luxo. faturar, e eu não deixei de fazer nada, mas eu levo ele na fono. Uma pessoa quis marcar uma reunião comigo na segunda-feira agora, era 5 horas. Eu falei, olha, 5 horas eu tenho a fono do meu filho. Então, se você quiser às 2, eu posso, mas às 5 eu não posso. pode. Então, isso pra mim é luxo. Tá É podendo luxo. acompanhar. Você tá podendo Ele não vai viver uma vez, eu não sei se vou ter outro filho. Porque Sim. eu não tenho pretensões. Então, assim, ele vai... Mas uma esse vez não só. sei aqui. Meu marido até gostaria, mas assim, né? Esse porque gerou uma dúvida. Talvez, a gente nunca sabe. Sim. Mas assim, é uma vez só que ele vai passar por 8 anos. Então eu poder ali fazer meu filho dormir, ler um livro pra ele, poder estar do lado importante. dele. Não tem coisa melhor, porque você se sente confiante. Sim. E isso te dá autoridade. Você fala, poxa, eu tenho o que mais é precioso nessa vida. O que milhões de pessoas buscam e poucas pessoas podem ter. É o tempo, é a família, é um marido como você tem, bem casado, eu casada por amor. Sim. Então isso pra mim é o que importa, sabe? Ai, amei, Mayara. Que episódio incrível. A gente tem que fazer outro pra falar de maternidade, como foi a Nossa, Mayara tem no muita empreendedorismo, coisa, gente. porque isso é muito importante. Muito importante. É uma pauta que eu gosto muito de trazer, porque as mulheres falam, Sofia, mas você não tem filho, você não sabe como que é. Então eu gosto de realmente ouvir quem passa por isso. É importante ajudar, e é uma realidade. Claro, né? Eu falo, muitas gente, mulheres. é uma realidade, porque você olha, eu vejo grandes amigas que a maternidade fez um amadurecimento e uma causa muito maior para conquistar o que precisava, porque você tem outros objetivos maiores. Com certeza, né? Não, a gente pode marcar. Eu acho, gente, eu vou falar para aqui, vamos fazer um projeto, tá? Vamos! Porque a gente tá com muitas pautas, assim. Exato. E eu tenho certeza que tem muita coisa legal. Os meus sócios brincam, eu falo assim, a Sofia foi viajar, não sei o que, pronto, saiu uma empresa e agora o mundo, tipo, vira de cabeça e vambora, é isso. Tem muita coisa legal. E você tem muito conteúdo, muita autoridade. Sim. E, além de tudo, uma humildade. Porque ser uma mulher posicionada da maneira que você é Obrigada. e ter a humildade, isso é muito difícil em todos os mercados. Então, Sim. às vezes, as pessoas que, né, são muitos seguidores que não te conhecem, que às vezes não têm essa oportunidade de estar como eu estou tendo aqui. Então, que possam conhecer um pouquinho da humildade que ela tem e da grandeza da mulher que ela é, né? Obrigada, Maria. Eu fico muito feliz porque é o que eu prezo muito mesmo. Eu acho que quando você vai alcançando e plantando, acho que isso é o que é mais rico. Com certeza, Deus te permitiu fazer isso. Muito obrigado. E
Pra quem não segue a Mayara, onde te encontrar? Ó, pode me seguir, @Mayara Sansana, né, no meu Instagram. Lá a gente tem todas as informações, tanto da loja, quanto dos nossos cursos, mentorias. Então, ali no nosso Instagram... Ali tem tudo. Tem tudo. Do e-book também, que a tudo, seguidora falou, também. gente, ó, tem seguidora já comprando o e-book da Mayara, compra porque é muito bom. Exatamente, tem muita coisa ali. Então, é só através do Instagram, tem todas as informações e todos os passos, né, e novidades que a gente vai trazendo. Eu queria te agradecer mais uma vez. E pra você que nos acompanhou até aqui, não esquece de dar o like. Tem tudo isso, né, que tem que falar. O pessoal já tá ali, ó, pessoal, like, não sei o quê, não sei o quê. Vocês sabem tudo aí pra você compartilhar esse conhecimento pra chegar a mais pessoas. E, Mayara, muito obrigada. Eu que agradeço. E, gente, até o próximo podcast Luxo Concreto. Um beijo. Beijo, obrigada.